Eu nunca imaginei que a chave de casa que eu dei de presente pro meu noivo seria a mesma chave que ele usaria para atrair a minha confiança dentro do meu próprio teto. Faltava exatamente um mês pro casamento quando eu decidi voltar mais cedo do trabalho para surpreender o Rafael com um jantar que eu tinha planejado havia semanas. Comprei vinho, comprei flores, ensaiei até o que ia falar. Eu, Camila, 32 anos, arquiteta, tinha construído literalmente com minhas próprias mãos. E com meu próprio dinheiro. A casa onde a gente ia morar depois de casados. Cada parede, cada tomada, cada detalhe daquele projeto saiu do meu suor e da minha herança. Rafael sempre dizia que um dia ia retribuir, que quando o negócio dele decolasse, ele ia colocar o nome dele na escritura também. Eu confiava. Eu amava. Eu era, como toda vítima de traição diz depois, a última a saber. Quando abri a porta de mansinho para não estragar a surpresa, ouvi risadas vindas do quarto. Risadas femininas. E uma voz que eu conhecia desde que nasci, porque ela nasceu 3 anos depois de mim, no mesmo hospital, na mesma cama de parto que minha mãe usou 2 vezes. Era a Bianca, minha irmã. Fiquei parada no corredor, com a garrafa de vinho suando gelada na minha mão, ouvindo meu noivo rir daquele jeito manhoso que ele só fazia comigo, ou pelo menos era o que eu pensava. A porta do quarto estava encostada, não fechada, como se a intimidade deles ali dentro já tivesse virado rotina, lá e que eles já não tivessem medo de ser pegos. Empurrei a porta. E ali estavam os dois. Na cama que eu escolhi, com o lençol que eu comprei, debaixo do teto que eu paguei. Bianca nem se cobriu direito. Ela olhou para mim com uma calma que me machucou mais do que gritos machucariam, e falou: Camila, calma, deixa eu explicar. Rafael só ficou mudo, branco, feito estátua de cera derretendo. Eu não gritei. Não chorei ali na hora. Isso é uma coisa que ninguém te conta sobre a dor de verdade. Ela não chega gritando. Ela chega em silêncio, feito uma faca fria que entra devagar. Eu só disse: vistam-se e saiam da minha casa. E foi a primeira vez, naquele momento, que eu disse minha casa em voz alta, pensando no que aquilo realmente significava. Porque aqui está o detalhe que nem Rafael, nem Bianca sabiam. Ou melhor, sabiam pela metade. E é essa metade que ia destruir a vida dos dois nos meses seguintes. A casa estava no meu nome. Só no meu nome. Rafael tinha ajudado a escolher acabamentos. Tinha opinado na cor da parede. Mas cada real que pagou o terreno, a construção, a documentação, saiu da minha conta, do meu financiamento, do dinheiro que minha avó me deixou quando morreu. Rafael sempre falava, pros amigos, pra família, que a casa era nossa. Eu deixava ele falar assim porque eu amava aquele homem e queria construir uma vida ao lado dele. Mas juridicamente, nossa nunca existiu. Existia minha, esperando o dia do casamento para virar nossa de verdade, com união estável ou pacto antenupcial define. Enquanto os dois se vestiam apressados, feito adolescentes pegos pelos pais, minha cabeça já estava calculando outra coisa. Não era vingança ainda, era sobrevivência. Eu tinha um casamento marcado para daqui a um mês, 300 convidados confirmados, um vestido já ajustado, uma família inteira esperando a festa do século. E eu tinha acabado de descobrir que o homem que eu ia jurar amor eterno estava dormindo com a única irmã que eu tinha. Rafael tentou falar comigo na sala, seminu, feito se aquilo fosse resolver alguma coisa. Camila, foi só uma vez, eu juro. Eu ri. Ri de um jeito que assustou ele mais do que grito nenhum assustaria. Rafael, você mora aqui há 8 meses. Bianca vem visitar só de vez em quando, segundo ela mesma dizia. Quantas vezes é só uma vez para você? Foi aí que Bianca, já vestida, decidiu que precisava se explicar também, e o que ela disse me cortou mais fundo do que a traição em si. Camila, você nunca teve tempo para ele. Você vive trabalhando, viajando para a obra, cuidando de cliente. Eu só estava, preenchendo o espaço que você deixou vazio. Minha própria irmã, tentando terceirizar a culpa da traição dela para mim, como se eu tivesse assinado uma autorização. Eu podia ter batido nela ali. Deus sabe que a vontade existiu. Mas eu respirei fundo e falei uma frase que ecoou na cabeça dos dois durante muito tempo depois. Vocês vão descobrir, nos próximos dias, o tamanho do buraco que vocês cavaram. E eu nem precisei empurrar vocês para dentro dele. Eles não entenderam na hora. Acharam que era só um desabafo de mulher magoada. Mas eu já tinha um plano nascendo, ali mesmo, enquanto varria com os olhos aquela casa que eu desenhei linha por linha. Nas semanas seguintes, tentei entender como aquilo tinha começado. Descobri, através de mensagens que Rafael esqueceu de apagar do notebook compartilhado que a gente usava para organizar o casamento, que o caso vinha de quase 6 meses. Bianca tinha se aproximado dele durante os preparativos, ajudando a escolher fornecedor, provando o bolo, escolhendo música. Cada gesto de irmã prestativa era, na verdade, um passo a mais para dentro da cama dele. E o pior, minha mãe sabia.
Não sabia de tudo, mas desconfiava e escolheu ficar calada para não estragar o casamento. Quando confrontei minha mãe, ela chorou. Disse que era para me proteger, que ia se resolver sozinho. Eu perguntei uma coisa que ela nunca respondeu direito. Se resolver sozinho, como? Mãe? Com eu casando sem saber que meu marido dormia com minha irmã? O silêncio dela foi mais uma traição, dessa vez de sangue. Dessa vez de quem devia ter me protegido desde o berço. Cancelei o casamento numa segunda-feira de manhã, ligando para cada fornecedor pessoalmente. O buffet, o fotógrafo, a igreja. Cada ligação era uma facada nova, porque cada pessoa perguntava, mas por quê? Camila, tá tudo tão perto. E eu tinha que resumir 6 meses de traição em uma frase educada. Motivos pessoais, peço desculpas pelo transtorno. Rafael, 3 dias depois, teve a coragem de me mandar mensagem pedindo para conversarmos sobre a casa. Foi aí que a peça começou a se encaixar na minha cabeça de um jeito diferente. Ele não estava arrependido da traição. Ele estava preocupado com o teto. Porque, apesar de tudo, Rafael tinha morado ali 8 meses, tinha guardado móveis, roupas, até um carro na garagem. E ele, feito muita gente mal informada, achava que união estável de fato te dava direito automático sobre bens de relacionamento, mesmo sem casamento formalizado, mesmo com o imóvel registrado só no nome de uma pessoa antes da coabitação. Consultei um advogado especialista em direito de família, uma mulher chamada doutora Helena, indicada por uma amiga de faculdade. Ela ouviu toda a história sem me interromper, anotando tudo, e no final falou uma frase que virou meu norte. Camila, você não precisa se vingar gritando, você precisa se vingar documentando. Ali entendi que a vingança de verdade, a que realmente destrói quem merece, não é feita de escândalo. É feita de papel, prova e paciência. Descobri, através da própria doutora, Helena, um detalhe que Rafael desconhecia completamente. Como o financiamento da casa foi feito antes mesmo do noivado oficial, e como todo o processo de construção tinha nota fiscal, contrato de empreitada e transferências bancárias só em meu nome, não existia nenhuma brecha legal para ele reivindicar qualquer parte do imóvel. Nenhuma. Rafael, tão confiante quando mandava aquela mensagem de "precisamos conversar sobre a casa", nem sonhava que estava prestes a descobrir que não tinha absolutamente nenhum direito sobre nada. Só que eu não fui atrás dele imediatamente para contar isso. Deixei ele se afundar sozinho primeiro. Enquanto isso, Bianca, que sempre foi a filha espontânea da família, começou a espalhar para os parentes uma versão bem editada da história, dizendo que as coisas entre Rafael e Camila já estavam mal, havia tempos, e que ela só entrou depois que praticamente já estava tudo acabado. Uma mentira elegante, do tipo que machuca mais que a verdade crua, porque ela sabia que parte da família ia preferir acreditar numa versão mais suave para não julgar tanto. Foi minha tia Marlene, irmã da minha mãe, que me ligou chorando para contar que Bianca andava contando essa história para os primos. Tia Marlene sempre foi a advogada do diabo da família, aquela que fala o que ninguém tem coragem de falar. Ela me disse: Camila, eu conheço sua irmã desde neném. Ela sempre quis o que era seu. Sua boneca, seu namorado da adolescência, sua vaga na faculdade que ela tentou copiar o currículo. Isso não é novo, minha filha. Isso é padrão. Aquela frase da tia Marlene abriu uma ferida antiga que eu tinha enterrado fundo. Lembrei, então, de quando eu tinha 17 anos e Bianca, com 14, beijou um menino que eu gostava numa festa de aniversário e disse depois que não sabia que eu gostava dele. Lembrei de quando ela usou meu TCC de graduação como inspiração pro dela, 2 anos depois, com parágrafos quase idênticos. Padrões que eu sempre justifiquei como coincidência, ciúme de irmã mais nova e imaturidade. Só que agora, adulta, vendo o mesmo padrão se repetir com o homem que eu ia casar, ficou impossível continuar me enganando. Enquanto eu processava tudo isso, recebi uma ligação inesperada. Era Juliana, uma amiga em comum entre eu e Rafael, que trabalhava na mesma imobiliária que cuidou da documentação da minha casa. Ela me contou, com voz baixa, meio culpada, que Rafael tinha ido até o escritório dela perguntando como funciona para colocar o nome na escritura de um imóvel que já está pronto, mesmo sem casamento. Juliana, profissional que era, não deu detalhe nenhum para ele, mas ligou para mim para me avisar, porque, nas palavras dela, isso não é papo de quem está arrependido, Camila, é papo de quem quer garantir patrimônio. Foi aí que a ficha caiu de vez. Rafael não tinha simplesmente se apaixonado por Bianca num momento de fraqueza. Rafael estava, possivelmente, jogando os dois lados, mantendo o relacionamento com Bianca por atração e tentando, ao mesmo tempo, garantir uma fatia da casa antes que tudo desmoronasse de vez. Ele sabia que se o casamento acontecesse, ele teria direito automático de meação sobre bens adquiridos durante a união, dependendo do regime escolhido. Cancelar o casamento tinha, sem que eu soubesse na hora, estourado o plano B dele.
Decidi então fazer uma coisa que doutora Helena me aconselhou com muita clareza: notificar formalmente Rafael, por escrito, através de uma notificação extrajudicial, deixando registrado que ele tinha um prazo de 30 dias para retirar seus pertences pessoais da residência, sendo que a partir daquela data qualquer permanência seria considerada esbulho, o que me daria base legal para pedir reintegração de posse com o apoio da polícia, se necessário. Tudo dentro da lei, tudo documentado, tudo com data e assinatura de recebimento. Rafael recebeu a notificação numa sexta-feira à tarde. Ele me ligou em desespero, dizendo que aquilo era exagero, que a gente podia resolver como adultos. Eu respondi uma coisa que guardei durante semanas, só esperando o momento certo de dizer: Rafael, eu tentei resolver como adulta quando te dei uma chave dessa casa, achando que você merecia confiança. Agora eu vou resolver como proprietária. Só que o verdadeiro golpe, o que realmente fez a história virar, ainda estava por vir. Enquanto organizava os papéis da casa para reforçar minha documentação com a advogada, encontrei, dentro de uma pasta antiga que eu nunca tinha mexido direito, um contrato de comodato que meu pai tinha assinado comigo 3 anos atrás, quando ainda estava vivo, cedendo formalmente o terreno onde a casa foi construída. Terreno que originalmente era dele, mas que ele doou só para mim, em vida, justamente, porque desconfiava do jeito como Bianca lidava com dinheiro e patrimônio. Meu pai, antes de morrer de um infarto repentino há 2 anos, tinha me chamado num canto e falado, sem que ninguém mais ouvisse: Filha, esse terreno é seu. Só seu. Sua irmã vai brigar por herança um dia e eu não quero que ela chegue perto disso. Na época, eu achei que ele estava sendo injusto com Bianca. Hoje entendi que ele só estava sendo realista. Esse detalhe, esquecido numa pasta empoeirada, virou minha munição mais forte. Porque significava que, além da construção estar em meu nome, o próprio terreno já tinha sido blindado juridicamente pelo meu pai, anos antes de qualquer traição acontecer, como se ele, de algum jeito, já soubesse que um dia eu precisaria dessa proteção. Levei o contrato para a doutora Helena, que confirmou. Aquilo fechava qualquer possibilidade, por mínima que fosse, de contestação futura, inclusive numa eventual disputa de herança entre mim e Bianca depois da morte da nossa mãe. Ou seja, além de Rafael não ter direito nenhum sobre a casa, Bianca também não teria como reivindicar aquele terreno específico como parte de herança futura, porque ele já tinha sido formalmente destacado do patrimônio geral da família em vida. Quando contei isso para minha mãe, de um jeito calmo, só informativo, ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: Seu pai sempre foi mais esperto do que todo mundo pensava. E eu, sem querer, comecei a chorar ali na frente dela, porque aquele contrato era, de um jeito estranho, a última proteção que meu pai me deixou, um abraço póstumo bem no momento em que eu mais precisava. Rafael, sem saber de nenhum desses detalhes, ainda tentou uma última cartada emocional. Apareceu na minha porta um domingo à noite, chorando, dizendo que cometeu o maior erro da vida dele, que Bianca tinha se aproveitado de um momento de fraqueza, que ele ainda me amava e queria reconstruir tudo. Fiquei olhando para aquele homem, tentando entender como eu tinha achado, por 4 anos, que aquele rosto era sinônimo de segurança. Falei uma única coisa antes de fechar a porta. Rafael, você não errou uma vez. Você errou todo santo dia durante 6 meses, escolhendo se deitar com minha irmã em vez de terminar comigo como o homem de verdade faria. E agora você quer reconstruir o quê? Uma casa que nunca foi sua, com uma mulher que você traiu, ao lado de uma pessoa que só te quer de volta porque descobriu que não tem direito a nada? Fechei a porta e, pela primeira vez desde que vi aquela cena no quarto, dormi a noite inteira sem acordar. O verdadeiro capítulo final, porém, ainda tinha um twist que ninguém, nem eu, esperava. 3 semanas depois, Bianca apareceu na minha casa, sozinha, sem avisar. Estava diferente, sem a arrogância de sempre. Ela me contou, com a voz tremendo, que Rafael tinha sumido do apartamento que ele alugou às pressas depois de sair da minha casa, levando praticamente nada, e que ela descobriu, através de um antigo colega de trabalho dele, que Rafael já tinha, meses antes de trair a mim com ela, um outro relacionamento paralelo, com uma mulher de outra cidade, para quem ele mandava dinheiro regularmente. Dinheiro que, coincidentemente, começou a sumir da conta empresarial dele bem na época em que a gente estava organizando os detalhes mais caros do casamento. Ou seja, Rafael não traiu só a mim. Ele traiu a mim e Bianca ao mesmo tempo, cada uma achando que era a escolhida, enquanto ele mantinha uma terceira relação nas sombras, financiada, aparentemente, com parte do dinheiro que deveria ter contribuído para o nosso casamento, mas que ele guardou para si mesmo o tempo todo. Bianca, chorando, falou uma frase que eu nunca imaginei ouvir dela. Camila, eu errei com você, e eu sei que talvez você nunca me perdoe. Mas eu preciso te avisar, porque descobri que ele fez isso com outras mulheres antes, inclusive uma que quase perdeu a casa dela financiando o negócio dele.
Ela tinha investigado, motivada por raiva e por medo, e descoberto que Rafael tinha um padrão: se aproximar de mulheres com patrimônio, propor casamento, tentar se infiltrar na parte financeira da relação, e quando percebia que não conseguiria acesso direto, seguia para o próximo alvo, sempre carregando um relacionamento paralelo como plano B. Aquilo mudou tudo. Não porque eu perdoei Bianca instantaneamente. Ódio e mágoa não desaparecem só porque a pessoa te dá uma informação útil, mas porque entendi que, de certa forma, nós duas tínhamos sido usadas pelo mesmo predador, cada uma na sua camada de ingenuidade. Isso não apagava a traição dela, mas contextualizava a motivação de Rafael de um jeito mais frio, mais calculado, mostrando que talvez, desde o início, ele tivesse escolhido se aproximar de mim sabendo do meu patrimônio e da minha estabilidade financeira, e usado Bianca como distração emocional enquanto tentava, veja bem, formalizar direitos sobre a casa antes do casamento acontecer de verdade. Com essa informação nova, procurei a doutora Helena de novo, e ela me indicou registrar um boletim de ocorrência formal contra Rafael por tentativa de estelionato patrimonial, já que existiam mensagens, testemunhas e agora um padrão comportamental documentado por outra vítima anterior que Bianca conseguiu localizar. O processo levou meses, mas resultou numa investigação que trouxe à tona pelo menos 2 outras mulheres que passaram pela mesma armadilha emocional e financeira, cada uma reconhecendo, aos poucos, o mesmo roteiro de sedução, promessas e tentativa de acesso a patrimônio alheio. Rafael, hoje, responde a processo por estelionato em outro estado, movido por uma dessas vítimas anteriores, cujo caso avançou mais rápido que o meu porque envolvia valores em dinheiro já efetivamente desviados, não só tentativa. A casa, minha casa, continua no meu nome, intacta, sem uma vírgula de direito dele sobre qualquer metro quadrado dela. Bianca e eu ainda não somos as irmãs de antes. Talvez nunca sejamos. Mas ela vem, aos poucos, tentando reconstruir alguma ponte, geralmente aparecendo com pequenos gestos, um bolo que ela sabe que eu gosto, uma mensagem no aniversário da nossa avó. Eu ainda não sei se um dia vou confiar nela de verdade outra vez. Só sei que aprendi, do jeito mais doloroso possível, que sangue não é sinônimo de lealdade, e que às vezes a pessoa que mais te machuca é justamente aquela que cresceu vendo de perto tudo que você construiu, e nunca aprendeu a construir o dela própria. Hoje, quando entro em casa depois do trabalho, escuto o silêncio de um jeito diferente. Não é mais o silêncio da solidão. É o silêncio de quem sabe, com absoluta certeza, que cada tijolo daquele lugar tem o meu nome, a minha história, e a proteção silenciosa de um pai que, mesmo depois de morto, continuou cuidando de mim de um jeito que ninguém mais naquela família teve coragem de fazer. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei por meses. Será que a gente realmente conhece as pessoas que dizem que nos amam? Ou só conhece a versão delas que elas decidem nos mostrar, até o dia em que a máscara cai sozinha?